Continuando nossos estudos do livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Esta é a tradução da primeira edição francesa de Allan Kardec, ou seja, a original. Um espírito confinado. Em uma pequena casa perto de Castelnaudary, ouviram-se barulhos estranhos e ocorriam diversas manifestações que a levaram a ser considerada como assombrada por maus espíritos. Em razão disso, a casa foi exorcizada em 1848, mas sem resultado. O proprietário, Dr. D., nome naturalmente escondido porque na época todos se conheciam, tendo vindo nela morar, aí morreu subitamente alguns anos depois. Seu filho, querendo mudar-se para lá, em seguida, ao entrar num dos quartos, num determinado dia, recebeu uma violenta bofetada dada por mão desconhecida. Como se encontrava completamente só, não teve dúvidas de que o golpe tivesse vindo de uma fonte oculta, razão pela qual decidiu deixar a casa em definitivo. Na região, reza a tradição que um grande crime foi cometido naquela casa. O espírito que dera a bofetada foi evocado na Sociedade de Paris em 1859 e manifestou-se por meio de violentos sinais, sendo inútil qualquer esforço para acalmá-lo. São Luís, interrogado a esse respeito, respondeu: é um espírito da pior espécie, um verdadeiro monstro. Fizemos com que aqui viesse, mas não pudemos forçá-lo a escrever, apesar de tudo o que lhe foi dito. Ele tem o livre-arbítrio, do qual o desafortunado tem feito triste uso. Pergunta: esse espírito é suscetível de melhora? Responde São Luís: e por que não teria? Todos o são. Este como outros, mas é natural que se encontrem dificuldades no caminho. Por mais perverso que seja o espírito, no entanto, a atribuição do mal com o bem acabará por sensibilizá-lo. Orai por ele, primeiramente, e voltai a evocá-lo dentro de um mês. Podereis verificar a mudança que nele terá ocorrido. Novamente evocado mais tarde, o espírito mostrou-se mais acessível e, aos poucos, submisso e arrependido. Das explicações fornecidas por ele e por outros espíritos, concluiu-se que em 1608, olhe só, mais de 200 anos antes, quando morava naquela casa, havia assassinado seu irmão por ciúmes, rivalidade, cortando-lhe a garganta enquanto dormia. Fazendo o mesmo, alguns anos depois, com a mulher que desposou após a morte do irmão. Morreu em 1659, aos 80 anos de idade, sem que houvesse respondido pelas mortes, que pouca atenção receberam naqueles tempos confusos. Depois de sua morte, não deixou de praticar o mal, tendo provocado vários acidentes na casa. Um médium, vidente, que assistiu à primeira evocação, pôde vê-lo no momento em que se quis fazê-lo escrever, com aspecto assustador, sacudindo fortemente o braço do médium, vestindo uma camisa cheia de sangue, segurando um punhal. Diz São Luís. Perguntado a São Luís, poderia descrever-nos o tipo de sofrimento a que este espírito está submetido? Responde São Luís: é um sofrimento atroz, pois foi condenado a permanecer na casa em que cometeu o crime, sem poder dirigir seu pensamento a outra coisa que não seja a sua transgressão, sempre projetada diante de seus olhos, sendo que ele acredita que está condenado a tal tortura por toda a eternidade. Vê-se constantemente no momento em que cometeu o crime, tendo-lhe sido suprimidas quaisquer outras recordações, proibida toda a comunicação com outros espíritos. Na terra, ele está confinado a esta casa, e está no espaço, vagueia pelas trevas e pela sua solidão. Haveria um meio de fazê-lo sair da casa? Qual seria? Se desejamos nos livrar das obsessões de semelhantes espíritos, isso é possível facilmente, orando por eles. Mas isso é o que se deixa de fazer quase sempre, preferindo-se assustá-los com fórmulas de exorcismo que muito os divertem. Nota 215. Nenhum efeito causam aos espíritos maus as fórmulas mágicas, exorcismos, tentativas de expulsá-los impositivamente. Essas atitudes têm efeito contrário, pois incitam ainda mais a sua resistência. Somente a prece, o magnetismo espiritual, o convencimento pela razão e pela mansuetude podem levar a um bom resultado. Essa foi a nota do editor.
Continuando o que diz São Luís. Incentivando as pessoas interessadas a orar por ele, e nós mesmos o fazendo, conseguiríamos que ele saísse da casa? Responde São Luís, sim, mas notai bem que disse orar e não mandar orar. Vejam só, meus amigos, a gente tem que fazer oração, tem que partir de cada um. Mandar orar é muito fácil. A pessoa que ora sob mando não tem emoção nenhuma, não é? Quarta questão. Há 2 séculos que já se encontra o espírito em tal situação. Ele percebe o passar desse tempo como se estivesse vivo? Ou seja, parece-lhe esse tempo tão longo como quando estava vivo? Responde São Luís, parece-lhe ainda mais longo, pois o sono não existe para ele. Olhe só. Quinta questão. Foi-nos dito que para os espíritos o tempo não existe e que para eles um século é apenas um ponto na eternidade. Não lhe dá então o mesmo com todos os espíritos? Responde São Luís, não, certamente não. Tal se dá apenas com espíritos que atingiram um grau muito elevado de adiantamento. Para os espíritos inferiores, no entanto, o tempo é por vezes bem longo, sobretudo quando eles sofrem. Sexta questão. De onde veio esse espírito antes de sua encarnação? Responde, viveu entre os povos mais ferozes e selvagens. Veio antes disso de um planeta inferior à Terra. Veio de um planeta inferior à Terra, meus amigos, que já era tão atrasado. Sétima questão. Esse espírito foi punido de forma muito severa pelos crimes que cometeu. Se viveu antes dos povos selvagens, deve ter cometido atos não menos atrozes que os da última existência. Foi punido então por esse mesmo rigor por causa deles? Responde São Luís, foi punido em menor grau, pois mais ignorante que era, compreendia menos a extensão de seus erros. Oitavo. O estado em que se encontra esse espírito é dos seres vulgarmente chamados réprobos? Certamente, disse São Luís, e há outros em condições ainda mais tristes. Os sofrimentos estão longe de ser os mesmos para todos, mesmo para crimes semelhantes, pois variam conforme o culpado, seja mais ou menos acessível ao arrependimento. Para este espírito, a casa em que cometeu o crime é o seu inferno. Outros espíritos o trazem dentro de si através das paixões que o atormentam e que não têm meios de satisfazer. De fato, já observamos espíritos ávaros a sofrerem com a visão do ouro, transformado para eles em verdadeira quimera. Orgulhosos, atormentados pelo ciúme de honrarias que viam concedidas a outros, mas não a eles. Homens que, tendo comandado na terra, vêm-se humilhados pelo poder invisível que os obriga a obedecer e pela visão de subordinados que são, não se curvam mais diante deles. Ateus, angustiados pela incerteza e o isolamento absoluto, perdidos na imensidão, sem que encontrem ser algum que os esclareça. No mundo dos espíritos, se há prêmio para todas as virtudes, apenas para todas as faltas, e mesmo as faltas que a lei humana não alcance, sobre elas a lei divina sempre incidirá. Além disso, deve-se observar que as mesmas faltas, ainda que cometidas em circunstâncias idênticas, são punidas por castigos algumas vezes muito diferentes, conforme o grau de adiantamento intelectual do espírito. Aos espíritos mais atrasados, de natureza mais primitiva, como aquele de que tratamos aqui, são aplicadas penas um tanto mais materiais do que morais, ao passo que se dá o contrário com aqueles cuja inteligência e sensibilidade são mais desenvolvidas. Aos primeiros é necessária a aplicação de castigos apropriados à sua natureza primitiva, para que compreendam a própria situação adversa, assim inspirando-lhe o desejo de sair dela. Dessa forma, é que a vergonha puramente, por exemplo, que no caso desse espírito teria pouco ou nenhum efeito, seria intolerável para outros. Neste Código Penal divino, a sabedoria, a bondade e a previdência de Deus para com as suas criaturas revelam-se até nas menores coisas. Tudo é ajustado e aliado a uma admirável solicitude, de modo a facilitar aos culpados os meios de reabilitarem-se.
sendo qualquer inspiração bem intencionada de suas almas, mínima que seja, levada em consideração. Segundo o dogma das penas eternas, ao contrário, no inferno estariam juntos grandes e pequenos culpados, os transgressores de um momento e os de 100 vezes reincidentes, os endurecidos e os arrependidos. Tudo é calculado para mantê-los no fundo do abismo. Não se lhes oferece numa única tábua de salvação. Só um erro pode lançá-los no inferno para sempre, sem que seja levado em conta o bem que porventura tenham feito. De que lado estará a verdadeira justiça? A verdadeira bondade? Nona questão: esse espírito, apesar da sua inferioridade, é sensível aos bons efeitos da prece? Temos visto o mesmo ocorrer com outros espíritos igualmente perversos e de natureza muito bruta? Como pode ser, então, que espíritos mais esclarecidos e de inteligência mais desenvolvida demonstrem uma ausência completa de bons sentimentos, rindo de tudo o que há de mais sagrado? Em suma, que nada os comove e que nada lhes diminui o cinismo? Responde São Luís: a prece só é eficaz para o espírito que se arrepende. Aquele que, levado pelo orgulho, revolta-se contra Deus, persistindo em seus desregramentos, até mesmo exagerando-os, como procedem os espíritos infelizes. Para estes, de nada adianta a prece, de nada adiantará senão quando uma centelha de arrependimento neles vier a manifestar-se. Nota 216. Ninguém em sã consciência culparia a Deus por se machucar ao cair de uma altura por ter sido ele o criador da lei da gravidade. A universalidade que caracteriza a natureza garante a igualdade diante da sua aplicação. O Espiritismo, demonstrando as leis naturais que regem o mundo moral, afirma-se que a punição é sempre consequência natural da falta. Mais uma vez, meus amigos, não existe punição, existe consequência. Item 8º, capítulo 8º, item 4. Quando o espírito culpado é orgulhoso, imagina um Deus vingativo, diminuindo sua total responsabilidade pelos sofrimentos morais que enfrenta. Por isso, somente o arrependimento sincero, pelo conhecimento da naturalidade da lei, poderá tirá-lo da sua condição infeliz. Essa nota foi do editor. Continuando, a ineficácia da prece para eles é ainda um castigo, pois alivia somente os que não são completamente endurecidos. Questão 10. Quando se vê um espírito insensível aos bons efeitos da prece, teríamos aí uma razão para não orar por ele? Responde São Luís: certamente que não, pois cedo ou tarde a prece poderá triunfar sobre o seu caráter duro, fazendo que nele germinem bons pensamentos. O mesmo acontece com certas doenças sobre as quais os remédios só agem com o passar do tempo, pois o efeito não é apreciável num primeiro momento. Em outras, ao contrário, o remédio age de imediato. Se nos persuadirmos dessa verdade, que todos os espíritos são suscetíveis de perfeição e nenhum está eterna e fatalmente dedicado ao mal, compreenderemos que a prece terá efeito cedo ou tarde, e que aquela prece, que em princípio parece ineficaz, não deixou de depositar no espírito sementes salutares que o predispõem ao bem, se não o sensibilizar imediatamente. Seria um erro, portanto, desanimarmos-nos quando não pudermos dela colher de imediato o resultado. Questão 11. Se esse espírito reencarnasse, em que categoria de indivíduos se encontraria? Responde São Luís: isso dependerá dele e do arrependimento que demonstrar. Várias conversas que tivemos com esse espírito produziram nele uma nova transformação moral. Eis algumas de suas respostas. Pergunta 12 ao espírito: por que não pôde escrever quando o chamamos da primeira vez? Responde ele: eu não queria. Por que não? Ignorância e embrutecimento. 13ª questão. Agora já pode deixar a casa de Castelnaudari quando quer? Tenho a permissão porque aproveito vossos bons conselhos. Sente algum alívio? Começo a ter esperança. 14ª questão. Se pudéssemos vê-lo, sob que aparência seria? De camisa, sem um punhal.
14. Por que não estaria mais com seu punhal? O que fez dele? Eu o maldigo. Deus poupa-me de vê-lo. 15. Se o filho do senhor D, o que recebeu a bofetada, retornasse à casa, haveria de lhe fazer mal? Não, porque já estou arrependido. 15. E se ele ainda estivesse desafiá-lo? Ah, não me pergunteis isso. Eu não saberia dominar-me. Isso está acima das minhas forças, pois sou apenas um miserável. 16. Consegue entrever o término das suas penas? Ah, ainda não. Já é muito mais do que mereço o fato de saber, graças à vossa intercessão, que não durarão para sempre. 17. Poderia descrever-nos a situação em que se encontra antes que o chamássemos da primeira vez? Compreenda que lhe fazemos tal pergunta para que lhes possamos ser úteis e não movidos por curiosidade. Já vos disse, não tinha consciência de nada do mundo, apenas de meu crime, e não podia deixar a casa em que o cometera, a não ser para vagar pelo espaço onde tudo era solidão e trevas ao meu redor. Eu não saberia descrever o que era isso, pois nunca compreendi nada. Elevando-me acima da atmosfera, tudo que via era escuridão, o vazio. Não sei do que se tratava. Hoje sinto muito mais remorso. Não sou mais obrigado a ficar naquela casa fatal, pois tenho a permissão de andar pela terra, procurando esclarecer-me através das observações que faço, o que me leva, no entanto, apenas a compreender melhor a enormidade dos meus erros. Se por um lado sofro menos, por outro minhas torturas aumentam por conta do remorso. Alimenta-me ao menos a esperança. 18. Se tivesse que reencarnar, que tipo de existência escolheria? Ainda não vi nem refletiu bastante para sabê-lo. 19. Durante seu longo isolamento, diríamos que até mesmo o cativeiro, sentiu algum remorso? Não, não senti o menor remorso. Por isso sofri tanto tempo. Somente quando comecei a senti-lo é que se fizeram, sem que eu suspeitasse, as circunstâncias que levaram à minha evocação, o que devo o começo da minha libertação. Obrigado, portanto, a vós que tivestes piedade de mim e me haveis esclarecido. Essa evocação não foi resultado do acaso. Como deveria ser útil a este sofredor, os espíritos por ele velavam, sendo que começava a compreender a enormidade de seus crimes, julgaram a chegado o momento de auxiliá-lo de forma eficaz, facultando-lhe então as circunstâncias propícias. Nota 217. Os espíritos sofredores, diante da escuridão, imaginam-se sozinhos frente ao castigo que lhe parece eterno. Todavia, os bons espíritos que os assistem estão constantemente examinando seus pensamentos, aguardando um lampejo de remorso, o despertar do arrependimento. Só então podem agir efetivamente, sendo respeitado o livre-arbítrio, auxiliando-o ao retorno ao bem. Nunca alguém será efetivamente só. A solidariedade é a lei universal do mundo espiritual. E um fato que temos visto acontecer muitas vezes. Poderíamos perguntar qual seria a sorte desse espírito, caso não tivesse sido evocado, bem como a de todos os espíritos sofredores que não podem sê-lo ou daqueles nos quais não se pensa. A resposta a tal questão é que os caminhos de Deus para a salvação de suas criaturas são inumeráveis. A evocação é um dos meios de assisti-los, mas não é certamente o único. E Deus não deixa nenhum deles no esquecimento. Aliás, as preces coletivas também devem exercer sua cota de influência sobre espíritos receptivos ao arrependimento. Deus não poderia subordinar a sorte dos espíritos sofredores aos conhecimentos e à boa vontade dos seres humanos, desde que esses puderam estabelecer relações regulares com o mundo invisível. Uma das primeiras consequências do Espiritismo foi ensinar aos seres humanos o auxílio que, por intermédio dessas relações, podiam prestar a seus irmãos desencarnados. Deus quis, por esse meio, provar-lhes a solidariedade que existe em todos os seres do universo, estabelecendo uma lei da natureza como base do princípio da fraternidade. Abrindo esse campo novo ao exercício da caridade, Deus mostra o lado verdadeiramente útil e sério das evocações desviadas do seu objetivo providencial pela ignorância e a superstição. Assim, os espíritos sofredores jamais faltou auxílio em época alguma. E se as evocações lhes abrem uma nova rota de salvação,
Os encarnados com isso ganham talvez ainda mais, porquanto as evocações apresentam para estes últimos uma nova oportunidade de fazer o bem, permitindo ao mesmo tempo que se instruam sobre as verdadeiras condições da vida futura. Meus amigos, a gente vê o que acontece. A gente descobre, através desses espíritos, as consequências dos atos equivocados. Um novo caso. Jacques Latour, assassino, condenado pelo Tribunal Penal de Foix, executado em setembro de 1864. Numa reunião espírita íntima, a que tivemos presentes em Bruxelas, ocorrida no dia 13 de setembro de 1864, com a participação de 7 ou 8 pessoas, uma senhora que era médium psicografa foi convidada a escrever. Não tendo cita nenhuma evocação específica, a médium foi tomada por uma agitação extraordinária, escrevendo com letras muito grossas, não sem antes rabiscar violentamente o papel as seguintes palavras: arrependo-me, arrependo-me, e assinou Latour. Surpresos com a comunicação inesperada, sem nada que a houvesse provocado, porque ninguém pensava nesse espírito sofredor, cuja morte até então era um fato desconhecida pela maioria dos presentes, dirigindo-me ao espírito algumas palavras de conforto e de estímulo, fazendo-lhe depois esta pergunta: que motivo teve para vir até nós, em vez de outro lugar, já que não o chamamos? A médium, que também é médium falante, respondeu em viva voz: vi que sois almas piedosas e que terias compaixão de mim, enquanto outros evocam-me mais por curiosidade do que por verdadeira caridade, ou então afastam-se de mim, horrorizados. Então começou uma cena indescritível que durou ao menos meia hora. A médium, ao juntar a palavra, os gestos e a expressão fisionômica, dava mostras de que o espírito havia se identificado consigo. As marcas de desespero eram por vezes tão comoventes, suas angústias e sofrimentos descritos com um tom tão doloroso e suas súplicas tão veementes que todos os assistentes ficaram profundamente comovidos. Alguns ficaram até assustados com a superexcitação da médium, mas nós sabíamos que um espírito que se arrepende e que implora a piedade não oferece perigo algum. Se utilizou desses seus órgãos, foi para melhor descrever sua situação, despertando assim a nossa preocupação com sua sorte, e não como os espíritos obsessores e possessores que têm em vista apossarem-se do médium para dominá-lo. Foi-lhe permitido isso, sem dúvida, para o benefício do espírito, uma vez também para a instrução dos presentes. Ansioso, ele prosseguiu: oh, sim, piedade. Necessito muito dela, pois não sabeis como sofro. Não vós, não o sabeis, não podeis compreender, é horrível. A guilhotina. O que é a guilhotina perto do que sofro agora? Um nada, um instante. Mas este fogo que me devora é pior. É uma morte contínua, um sofrimento sem trégua ou repouso sem fim. E minhas vítimas, que estão aqui à minha volta, que me mostram as feridas, que me perseguem com seus olhares, elas estão aqui diante de mim, vejo-as todas, sim, todas, vejo-as todas e não posso evitá-las. E esse mar de sangue? Este ouro manchado de sangue? Tudo está aqui sempre diante de mim. Sentis o cheiro de sangue? De sangue, sempre de sangue. E as pobres vítimas, ei-las, a implorar-me, e eu, impiedoso, que as golpeio, firo e mato, inebria-me o sangue. Eu acreditava que após a morte tudo estaria terminado. É assim que a desafiei, desafiando a Deus, renegando-o. Quando então julguei que estivesse aniquilado para sempre, um despertar terrível ocorre. Oh, sim, terrível! Vejo-me cercado de cadáveres, imagens ameaçadoras. Chafurdo no sangue. Acreditava estar morto, mas eu vivo. Eu vivo para rever tudo isso. Para tudo isso rever incessantemente. É pavoroso, horrível. Pior que todos os suplícios da terra. Oh, se todos os homens pudessem saber o que existe além da vida, conheceriam o alto preço a ser pago pelo mal que se faz. Não haveria mais assassinos, criminosos ou malfeitores. Quisera que todos os assassinos pudessem ver o que eu vejo e o que sofro. Não existiria mais nenhum. É horrível demais o que sofro. Bem sei que mereci esse sofrimento, Deus, pois não tive piedade das minhas vítimas. Repeli suas mãos suplicantes, pedindo-me que as poupasse. Sim, foi mesmo cruel, matando-as covardemente para tomar-lhes o ouro.
fui impiedoso, blasfemei meu Deus, reneguei vosso sagrado nome. Quis enganar-me, por isso quis persuadir-me de que não existias. Oh, meu Deus, sou um grande criminoso, compreendo agora. Mas não tereis piedade de mim? Sois Deus, sois a bondade, a misericórdia, sois o Todo-Poderoso. Piedade, Senhor, piedade, piedade. Suplico que não sejais implacável, livrai-me desta visão odiosa, dessas imagens horríveis, deste sangue de minhas vítimas, cujo olhar perfura-me até o coração como um golpe de punhal. Vós, que estáis aqui, que me ouvis, sois almas boas, caridosas. Sim, posso vê-lo, tende piedade de mim, não é? Vós rogais por mim. Eu suplico-vos, não me rejeiteis. Vós pedireis a Deus que me retire deste horrível espetáculo ante os meus olhos. Ele há de escutar-vos, porque sois bons. Peço que não rejeiteis como outrora rejeitei aos outros. Orai por mim. Temos aqui uma nota. Este quadro terrível no qual o espírito culpado se encontra, longe de ser uma vingança em resposta aos seus crimes, trata-se de oportunidade adequada para propiciar o seu arrependimento, como Kardec afirma no item 4 do capítulo 8º, estando a sua atenção concentrada incessantemente sobre a consequência desse mal. Compreende-lhe melhor as inconvenientes e é motivado a corrigir-se. Foi nota do editor. Continuando. Os assistentes, sensibilizados com os lamentos, dirigiram-lhe palavras de encorajamento e de consolação. Deus não é inflexível, mas exige do culpado o arrependimento sincero e o desejo de reparar o mal que fez. Como o seu coração não está insensível e pede a Deus o perdão dos seus crimes, ele há de estender-lhe a sua misericórdia, desde que tenha firmeza em suas resoluções de reparar o mal praticado. Nova nota. Essa explicação corresponde ao item 20º do resumo da Lei da Justiça Divina, no capítulo 8º deste livro, que afirma: o meio de evitar ou atenuar as consequências de seus defeitos na vida futura é desfazer-se deles o máximo possível durante a vida presente, reparar o mal. Nós temos que corrigir, meus amigos. O perdão existe, mas nós temos que quitar o passado. Continuando. Não poderá, sem dúvida, devolver às suas vítimas a vida que lhes tirou, mas, pedindo com fervor, Deus permitirá que torne a encontrá-las em nova existência, quando poderá então demonstrar-lhe tanto o devotamento quanto a crueldade teve com elas anteriormente. Quando Deus julgar a reparação suficiente, conquistará sua graça. A duração do seu castigo será, desta forma, em suas próprias mãos, dependendo apenas de sua própria ação para abreviá-lo. Prometemos ajudá-lo com nossas preces, rogando-lhe a assistência dos bons espíritos. Para auxiliá-lo, faremos a prece que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, para os espíritos sofredores e arrependidos. Não leremos a prece para os maus espíritos, pois, como se arrepende, rogando a Deus, renunciando ao mal, torna-se aos nossos olhos apenas um espírito infeliz e não mau. Feita a prece, após uns instantes de calma, o espírito tornou a falar. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Tivesse piedade de mim. As horríveis imagens se afastaram. Não me abandoneis, enviar-me bons espíritos para me sustentarem. Obrigado. Após essa cena, a médium permaneceu por algum tempo cansada, abatida, com os membros doloridos. Ela teve a lembrança inicialmente confusa do que acabara de acontecer. Depois, aos poucos, lembrou-se de algumas palavras que pronunciou contra a própria vontade, percebendo que não era ela quem falava. No dia seguinte, em uma nova reunião, o espírito voltou a manifestar-se, recomeçando desta vez, por apenas alguns minutos, a cena da véspera, com a mesma gesticulação expressiva, mas menos violenta. Depois escreveu as seguintes palavras através da mesma médium, com agitação febril. Obrigado por vossas preces. Sensível melhora já se produziu em mim. Orei a Deus com tal fervor que ele permitiu que se abrandassem meus sofrimentos momentaneamente. Mas hei de vê-las ainda, as minhas vítimas. Ei-las. Podereis ver esse sangue? A prece da véspera foi então repetida. O espírito continuou depois disso, dirigindo-se à médium. Perdão por apossar-me de seu corpo.
Obrigado pelo alívio que assim proporcionou aos meus sofrimentos. Perdão por todo o desconforto que lhe ocasionei, mas tenho necessidade de manifestar-me e somente consigo fazê-lo por seu intermédio. Obrigado, obrigado. Recebi algum alívio já, mas estou longe do fim de minhas provas. Em breve minhas vítimas retornarão. Eis a minha punição. Eu a mereci, meu Deus, mas sede indulgentes. Orai vós todos por mim, por piedade. Lá tu. Eu observo que essas vítimas que ele vê são frutos da própria imaginação dele. É a lembrança dele, dessas vítimas, que se torna plasmada. Provavelmente essas vítimas já encarnaram, já seguiram suas vidas. Acredito eu, certo? Vamos continuar a leitura. Não se pode deixar de ressaltar a profundidade e a grande importância de algumas palavras que essa comunicação encerra. Ela oferece, além disso, um dos aspectos das regiões dos espíritos que passam por castigos, acima dos quais, no entanto, paira sempre a misericórdia de Deus. A alegoria mitológica das Eumênides não é tão ridícula quanto se supõe. E os demônios, carrascos oficiais do mundo invisível, que as substituem nas crenças modernas, são menos verossímeis que seus chifres tridentes do que as vítimas que servem elas mesmas de algozes dos culpados. Admitindo-se a identidade desse espírito, talvez surpreenda a mudança tão rápida em seu estado moral. É que muitas vezes, como já ponderamos anteriormente, existem mais recursos em um espírito brutalmente mau do que aquele que é dominado pelo orgulho ou que se esconde seus vítimas sob o manto da hipocrisia. Nova nota. Para o espírito culpado, que sabe da sua responsabilidade, o arrependimento está sempre próximo. Aquele que nega sua culpa ou revolta-se pelo orgulho, vive a ilusão de que Deus estaria lhe castigando por vingança e não fica ainda mais endurecida, prolongando os seus sofrimentos. Deus não castiga, o que nós temos são consequências. A rápida mudança rumo aos melhores sentimentos indica uma natureza mais selvagem que perversa, à qual faltava apenas um bom direcionamento. Comparando sua linguagem com a de outro criminoso, cujo caso denominado castigo pela luz, vemos mais adiante. É fácil verificar qual dos dois é mais avançado moralmente, apesar da diferença de instrução e de posição social. Um obedecia a um instinto natural de ferocidade, uma espécie de superexcitação, ao passo que o outro empregava, na realização de seus crimes, a calma e o sangue frio, em mesurada e perseverante combinação, desafiando por orgulho, mesmo depois de morto, o castigo imposto. Este último sofre, mas não o confessa, enquanto aquele de pronto oferece a sua própria submissão. Pode-se daí prever qual dos dois sofrerá por mais tempo. Um membro da Sociedade Espírita de Paris, que havia orado por esse espírito sofredor, evocando-o posteriormente, dele obteve as seguintes comunicações em diferentes ocasiões, que nós veremos na próxima leitura, certo? Aguardo todos vocês para continuarmos esses casos. Abraços!